Olá a todas e todos, eu sou a Vanessa Dias, eu sou parte do comitê editorial das edições Iskra e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre essa edição aqui que a gente publicou no meio do ano passado, 2022, que é uma obra escrita pelo Davi Riazanov, que a gente deu o nome de Marx e Engels, uma biografia, que foi publicada em 1923, após as famosas 9 conferências que foram proferidas pelo Riazanov na Academia Socialista de Moscou, que ele proferiu para membros do Partido Bolchevique e para trabalhadores, para falar um pouco sobre a vida e a trajetória política de Marx e de Engels. Era justamente uma formação política dentro do Partido Bolchevique, né? Ele proferiu essas conferências em 22 e no ano seguinte, em 23, ela virou uma publicação impressa e ao longo aí de todos esses anos ela se consagrou num clássico do marxismo, né? Isso pelo fato de que ele mostrou principalmente uma concentração no fato deles serem dois grandes revolucionários, né? Duas grandes personalidades que atuaram de maneira decidida no movimento prático, né, na organização do movimento operário. Não foram somente duas mentes brilhantes, dois filósofos, dois pensadores. Enfim, sem dúvida nenhuma foram, né, dois grandes mentes brilhantes, mas sem dúvida foram muito mais do que isso. Foram dois grandes revolucionários, né? É esse justamente o grande foco que o Riazanov busca dar a partir dessas conferências aqui, dessa edição. E essa obra, ela resgata toda a trajetória da vida do Marx e do Engels, pega ali as passagens do Marx pela filosofia, as primeiras discussões sobre Hegel e depois toda a atuação política que tiveram Marx e Engels. Começa desde os primórdios, pega a imersão deles no movimento político, pega a situação da classe trabalhadora na Inglaterra do Engels, o momento em que ele escreve isso, o momento que eles se conhecem, pega ali as discussões na Liga dos Comunistas, depois das revoluções de 1848, as reflexões do Marx acerca do papel do Estado, os debates com Proudhon, enfim, toda a trajetória política para quem quer conhecer a vida deles dois, ou para quem quer conhecer, ter um primeiro contato, ou também para aqueles que querem justamente se aprofundar nesses estudos sobre a trajetória desses dois revolucionários. E o Riazanov faz tudo isso de uma forma muito simples, muito acessível, muito fácil de entender, uma leitura muito rápida, empolgante. E para falar um pouco assim sobre a vida do Riazanov, quem foi o Riazanov, né? É uma das grandes personalidades políticas da história do marxismo, do movimento revolucionário. Ele é um grande pesquisador, talvez o maior pesquisador, né, da história de Marx e de Engels. Justamente ele foi uma grande referência nos estudos marxistas, né, e justamente por isso é que ele foi proposto pelo próprio Lenin para ser responsável pela criação do Instituto Marx e Engels logo após a tomada do poder na Rússia em 1917. Esse instituto, o famoso Instituto Marx e Engels, ele ficou responsável, para além de diversos cursos e, enfim, cursos de formação marxista dentro do próprio Partido Bolchevique, esse instituto também estava responsável, com o Riazanov à frente disso, né? Responsável pela edição de muitos dos manuscritos e de textos, enfim, de obras que ficaram consagradíssimas, de obras muito centrais, assim, na história do marxismo, né? Como, por exemplo, os trechos da própria ideologia alemã, né, mas não só, enfim, os próprios manuscritos econômico-filosóficos, a crítica da filosofia do direito de Hegel, a tese de doutorado de Marx sobre Demócrito e Epicuro, foi o Riazanov que editou, enfim, uma série de edições que ele, enfim, é por conta do Riazanov que elas vieram a público. E a trajetória militante do Riazanov, ela teve um destino trágico, né, enfim, assim como o destino de muitos dos dirigentes do Partido Bolchevique, né, que protagonizaram a Revolução Russa de 1917, que foi assassinada pela burocracia stalinista que se desenvolve nos anos posteriores, né, da tomada do poder. E eu acho que a grande novidade, né, a grande sacada, por assim dizer, dessa edição é que ela traz para o público brasileiro, pela primeira vez, a identificação de falsificações que foram feitas em cima dessa obra, que foram feitas por parte da burocracia stalinista. Porque, assim, é sabido na história, nos registros, enfim, né, que o Riazanov ele foi censurado, que essa obra ela foi retirada de circulação, mas que antes da sua retirada de circulação por parte da burocracia stalinista, que ela tinha sido alterada textualmente. E quais foram, né, justamente essas alterações? Essa, justamente, é uma descoberta nova das edições Iskra. No processo de edição, nós encontramos a gente foi atrás, enfim, das primeiras edições que estavam disponíveis desse livro na história, né? A gente estava tentando ir atrás do mais perto justamente da fonte, assim, né? Dos escritos do Riazanov. E a
primeira publicação é a russa, de 23, né? Que, enfim, ela muito provavelmente só está disponível para quem teve acesso na data de publicação, ou mesmo ela está disponível para consulta na Biblioteca Nacional de Moscou, mas, enfim, infelizmente a gente não pôde ter acesso. E a terceira edição dessa obra, ela é uma edição da International Publishers de 1927, que é uma edição que tem, enfim, até hoje ela tem um grande reconhecimento, né? Ela é tida como uma das primeiras edições, é a de mais fácil acesso que tem, né? A de 27, e ela circulou aí longamente ao longo de todos esses anos e foi utilizada como base para diversas outras edições, para diversas traduções, para tudo quanto é língua, em diversos lugares do mundo, né? E foi justamente essa edição que a gente encontrou e que a gente utilizou como base para nossa tradução inicialmente. Mas não contentes com essa edição, justamente a gente queria mais de uma edição, a gente queria fazer, enfim, nas edições Iskra a gente busca, né, ter acesso a diversas obras para fazer um trabalho de cotejo, de comparação, para escolher justamente qual que é a melhor edição. E ainda mais se tratando desses clássicos do marxismo, que a gente sabe que tem muita falsificação na história, né? E não à toa. A gente, nesse processo de edição, a gente conseguiu ter o grande privilégio de encontrar a segunda edição disponível na história, que, enfim, pouquíssimos tiveram acesso, que é essa edição aqui. A edição de 1923, né, que ela foi publicada junto com a original russa. Essa aqui é uma edição francesa, que, como dá para ver, ela é uma edição, assim, ela tá muito velhinha, enfim, é isso, né? Justamente foi um trabalho de pesquisa e verdadeiramente um privilégio aqui que a gente conseguiu ter em mãos essa obra, um documento histórico, né? Literalmente 100 anos. Enfim, a gente conseguiu ter acesso aqui graças ao Sebastião, do Rio de Janeiro, um grande carioca livreiro, que inclusive essa história ela é fenomenal. A gente poderia em algum momento falar um pouco só sobre isso, só de toda foi uma longa trajetória, só o fato de conseguir ter achado esse sebo, de ter encontrado. Teve um processo aí no meio que se perdeu nos correios e depois alguém encontrou e devolveu ao remetente, que é o Sebastião, e ele, enfim, conseguiu devolver esse livro pra gente. Então, graças aí ao seu Sebastião, a gente teve acesso a esse documento histórico em mão, que justamente, enfim, é um privilégio, né? A gente ter tido acesso a isso fez com que a gente fizesse um trabalho de comparação, cotejo dessa edição com a edição de 27 da International Publishers, e é aí que a gente descobriu que é uma edição falsificada, né? Uma edição que ela não tem inserção de novos trechos absurdos e nem nada do tipo, senão justamente para uma leitura de quem tá, né, justamente tem familiaridade com o marxismo, teria sido facilmente percebido, mas não eram, são trechos suprimidos, que a gente identificou que essa edição de 27 faz, e que ela é tida como base para muitas outras edições. Então, enfim, para vocês terem ideia, assim, de trechos que eles retiram, né, de trechos das falsificações, tem trechos como, por exemplo, onde toda vez em que é mencionado o caráter internacional do movimento comunista, essas frases simplesmente somem. Do caráter internacional. Por que, né, justamente retirar o caráter internacional do movimento comunista? Bom, a que serve isso? Justamente a teoria do socialismo num só país, stalinista. Mas, enfim, não só isso, mas críticas que o Riazanov faz a aspectos burocráticos que já em 1922 começavam a surgir ali dentro do partido, né? Eles, enfim, apagam esses trechos. Tem trechos de luta política não só em relação de 22, que é o momento em que o Riazanov fazia as conferências, mas trechos de luta política, enfim, de aspectos de luta de tendências com a história do movimento operário russo durante o amadurecimento do bolchevismo. Eles retiram isso, tipo, não pode ter luta de tendências, não pode ter luta política. E, enfim, mesmo reivindicação de personalidades como a Rosa Luxemburgo. Eles retiram uma grande homenagem, assim, que o Riazanov faz para Rosa Luxemburgo, eles justamente retiram essa menção. Então, enfim, essa prática abominável aí, né, de adulteração e falsificação documental,
que o Trotsky bem vai chamar de desfiguração da história, né? É uma demonstração taxativa ali dessa função contra-revolucionária do stalinismo, tanto, enfim, na realidade da luta de classes do século XX, quanto no âmbito da cultura, da arte, da historiografia, enfim, da ciência, enfim. E mostra justamente o distanciamento, né, dessa burocracia com qualquer traço de marxismo, né? E não à toa, o Riazanov, ele foi perseguido, ele foi censurado. Em 1931, ele é expulso do Partido Bolchevique, inclusive nessa edição aqui, tem um texto do Trotsky, de 31, que é do ato da expulsão, do momento da expulsão do Riazanov do Partido Bolchevique. Um texto do Trotsky que chama O Caso do Camarada Riazanov, que o Trotsky, inclusive, já mostra ali muitos dos elementos de perseguição política que o Riazanov vinha sofrendo, enfim, faz uma defesa brilhante do Riazanov. Até que, enfim, ele é censurado, em 31 ele é expulso, até que em 21 de janeiro de 1938, o Riazanov é sumariamente assassinado pelas mãos da burocracia stalinista. E esse trabalho, enfim, de pesquisa, né, que foi esse trabalho dessa edição, que buscou tentar uma tradução o mais fiel possível, né, uma edição o mais fiel possível. Todo esse trabalho pra gente, das edições Iskra, significou, eu posso dizer sem dúvida nenhuma, significou um trabalho não só editorial, mas, acima de tudo, eu diria que uma tarefa política, de resgatar uma parte da história, assim como resgatar a história e o legado de Marx, de Engels e de toda uma geração de revolucionários e de revolucionárias que lutaram e perderam as suas vidas na defesa das bases operárias do Estado Soviético, como foi o caso do próprio Riazanov. Enfim, então eu convido todo mundo a conhecer, a ler, a difundir esse clássico do marxismo das edições Iskra, né? Essa edição aqui é uma edição muito especial, que eu acho que, enfim, ela até faz aí uma pequena contribuição de resgate historiográfico das contribuições do Riazanov para toda uma geração de revolucionárias e revolucionários que entendem a importância fundamental do marxismo.